Ó, gente, hoje eu vou falar sobre a questão da constipação, prisão de ventre, falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto que muitas pessoas têm... Vai tirar esse manjo rápido daqui. Tem constrangimento de falar, não se sentem à vontade de falar, mas é um assunto que eu gosto muito de trabalhar e é um assunto necessário, tá bom? Então, vou pedir a vocês só o seguinte, ó, me ajuda aí, gente. Tem muita gente, muito pouca gente aqui hoje. Eu sei que hoje é véspera de feriado. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o telefone. Eu sei que hoje é véspera de feriado, mas a gente sempre bate aí pelo menos 40 pessoas. Então, ó, se vocês puderem me ajudar, tem um aviãozinho aqui, manda essa live aí pra pelo menos 5 pessoas, tá bom? Mas, de qualquer forma, já vou começando o conteúdo, porque tem que ser fiel a quem chega aqui na hora, né? Ah, obrigada, Manu. Olha só, gente, eu vou deixar os comentários aí ativos. Quem quiser ir fazendo pergunta durante a live pode fazer, tá bom? Vou tentar não me alongar muito, mas tem muitas informações importantes que eu preciso trazer pra vocês, por isso que eu já vou começar com o conteúdo, tá? E aí, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a constipação intestinal, né? Então, por muitas vezes, muitas pessoas acham que o indivíduo que ele é constipado é só aquele indivíduo, por exemplo, que fica uma semana sem ir ao banheiro. Então eu pego relatos de pessoas que ficam uma semana, 20 dias. Já tive histórico de paciente que ficou, antes de fazer o tratamento, né, nutricional, 30 dias sem ir ao banheiro. Então a primeira coisa é a gente entender o que é constipação intestinal. Então, constipação intestinal é só a pessoa que fica uma semana sem ir ao banheiro? É só a pessoa que fica 4, 5 dias? Fica 15 dias? Não. Vários sintomas são sintomas de constipação intestinal. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai ao banheiro e sofre, sente dor, ir ao banheiro para ela é um sofrimento, isso é um sinal, um sintoma de constipação. Uma pessoa que vai, por exemplo, tem paciente que vai ao banheiro e observa até que tem sangramento quando evacua, também é um sinal de constipação. Outra coisa, a sensação, tem muitos pacientes que eles relatam isso pra mim, Ana, eu vou ao banheiro, eu faço cocô todo dia, mas a sensação que eu tenho é que ainda tinha mais coisa ali pra sair, que eu não esvaziei meu intestino por completo, isso também é um sinal de constipação. E qual o problema da constipação intestinal? Gente, imaginem o seguinte, né, a gente come, mastiga, digere e o que vai lá pro nosso intestino é o quimo alimentar, né? A comida que você digeriu para você poder absorver os nutrientes. Absorver os nutrientes, o que sobra é bolo fecal. O que é bolo fecal, gente? É cocô. E aquilo tem que sair. Por quê? Porque ali no bolo fecal a gente tem muita bactéria, tá bom? Tem muita bactéria, essas bactérias soltam toxinas, essa quantidade de fibra ali, porque o bolo fecal ele é basicamente formado por fibra, bactéria e água. Essas fibras fermentam, então isso tem que sair. Se não sai, onde que tá esse resto, né? Esse conjunto de bactérias cheio de fibra que fermenta. Tá parado lá no seu intestino. E se tá parado lá no seu intestino, tá intoxicando todo o seu corpo. Então a primeira pergunta que eu tenho a te responder aqui, se você pensa, quanto seria normal, né? Uma frequência de evacuação normal. O normal, natural, seria ir ao banheiro todos os dias, gente. Porque se eu como todos os dias, se eu faço digestão todos os dias, eu preciso ir ao banheiro e evacuar todos os dias. Então, o normal é ir todos os dias. Ah, mas tem uma semana, de vez em quando eu fico um dia da semana sem ir, mas no outro dia eu logo vou. Ok, mas uma frequência aí de 5 a 7 vezes por semana seria o ideal, mais natural, ir ao banheiro todos os dias, tá? Então, vocês precisam entender primeiro o que é a constipação. Constipação não é só a pessoa que ela não consegue evacuar, que ela fica muitos dias sem evacuar. Quando essa evacuação, né, quando ir ao banheiro a pessoa tem gente que só de pensar em ir ao banheiro ela já tá sofrendo, porque aquele é um episódio tão traumático para ela que ela sofre antes de ir, né? Porque não é o normal, o natural. Eu sempre brinco com meus pacientes. É assim, gente, sentou, fez cocô, vai embora. O negócio de ficar 30 minutos no banheiro, 20 minutos para ir ao banheiro, ficar lá fazendo força, muito esforço ao evacuar. O esforço ao evacuar também é um sinal de constipação. Isso não é normal, vocês não podem normalizar isso, tá? E isso pode, inclusive, trazer problemas, como, por exemplo, colocaram lá na caixinha, não sei se deu tempo de eu responder,
não me lembro aqui agora, é isso principalmente que ocasiona as hemorroidas, né? Porque é um aumento lá na pressão das veias lá do reto, né, do ânus, e aí isso pode trazer problemas de saúde, tá bom? Fissuras anais, hemorroida, enfim. Então, gente, já entendendo aí de forma bem rasa o que seria constipação, né? Como eu sei se eu tenho ou não constipação, a gente precisa falar então, que é a ideia de hoje da live, como tratar a constipação intestinal. Como se trata a constipação intestinal? Constipação intestinal é tratável e de longe, de muito longe, o tratamento é tomar laxante, tá? Então, eu vou falar rapidamente hoje sobre os laxantes, mas laxante é uma medicação que alivia sintoma, mas que tem diversas consequências negativas para a sua saúde, tá bom? Então, laxante não é tratamento para prisão de ventre. O que é tratamento para prisão de ventre? Eu vou ensinar vocês aqui hoje. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você tem constipação intestinal, é aprender a beber água. Por quê? Porque 70% do seu cocô é água. O bolo fecal, essa quantidade de bactérias, de fibra que sobra lá no final do seu intestino, onde já foram absorvidos todos os nutrientes, ele precisa de água para poder sair. Então, aquela pessoa que vai ao banheiro e faz aquele cocô de bolinha, eu brinco que é aquele cocô de cabrito, né? As fezes muito ressecadas, muito esforço para fazer cocô, né? Muito ressecamento nas fezes, 90% das vezes é falta de água, porque o bolo fecal, ele precisa absorver através das fibras, eu vou explicar aqui a vocês como é que funciona isso, precisa absorver, essas fibras precisam absorver a água para que essa pessoa, para que essas fezes consigam sair, elas fiquem mais macias mesmo, gente, amolecidas, e a gente consegue colocar para fora, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aumentar a sua ingestão de água. Quem já me segue aqui há mais tempo sabe como é que a gente calcula a quantidade de água, mas eu vou falar aqui rapidamente. E aí, por muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu bebo bastante água. Gente, beber bastante água é diferente de beber o suficiente, porque a água é calculada de forma individual, de acordo com o peso do indivíduo. Então, como é que você faz seu cálculo de água? Pega o seu peso em quilos e multiplica por 35 a 40 ml. Então, vamos supor uma mulher de 60 quilos. Qual é o mínimo de água que ela precisa beber? De 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, vamos jogar lá para os 40 ml. Então, uma mulher de 60 quilos, 60 vezes 40, ela precisa beber 2.400. Quanto que ela precisa beber por dia? 2.400 ml, 2 litros e 400. Então, uma mulher de 60 quilos precisa beber, no mínimo, 2 litros e 400 de água. Para quê? Para o corpo dela funcionar como deveria e, inclusive, ela fazer cocô. Se você tem muita constipação, é de 2, por exemplo, você tem 60 quilos e você sofre de constipação, é de 2.400 para lá, tá? Quanto mais água você conseguir beber, maior vai ser a absorção das águas pelas fibras, que eu vou explicar a vocês agora, e mais fácil vai ser desse processo de evacuação acontecer, tá bom? Não consigo, essa frase é proibida. Todo mundo consegue, gente. O que você precisa aprender é como fazer isso. Colocar ali uma meta de água no dia, dividir essa meta. Até o horário do almoço eu vou beber X, à tarde eu vou beber X, vou incluir um chá para me ajudar, que agora tá frio. E aí vou aumentar a minha ingesta, vou botar um aplicativo para me lembrar, vou botar o despertador. Não importa, gente. Aí, por vezes, a pessoa fala assim, beber água é muito difícil. E ficar 4, 5 dias sem evacuar ou morrer de dor ao evacuar é fácil, gente. Então, não é mais fácil beber água? Isso é elementar, tá? Tanto para o funcionamento do corpo de vocês, quanto para vocês fazerem cocô todos os dias, tá? Então, primeira coisa, ajustar essa ingesta de água. Entenderam por quê, gente? Porque se você não bebe água, essas fezes, elas ficam ressecadas. Elas ficam duras, empedradas no seu intestino. Tá bom, gente? E olha, eu vi um dia um vídeo de uma colonoscopia, colocaram uma câmera numa colonoscopia. Colonoscopia, para quem não conhece, é um exame que coloca uma câmera pelo reto, né? Lá pelo ânus. E aí mostrou o caminho de um intestino, gente, de uma pessoa constipada. Vocês não têm noção, as paredes do intestino, eu ainda vou conseguir esse vídeo para mostrar aqui um dia, porque é chocante, cheio de fezes. Tá? Isso é muito ruim, isso traz muitas consequências de saúde, tá? Então, primeira coisa, ajustar a quantidade de água. Segunda coisa, aumentar a quantidade de fibra. Por quê?
né? É importante vocês... Uma coisa é eu entrar aqui e falar, bebe mais água, come mais fibra, mastiga mais, faz exercício, tchau, tô indo embora. A ideia que eu tenho aqui não é essa. Eu quero explicar pra vocês o porquê das coisas. Então, quando você tá lá bebendo água, agora você sabe por que você precisa fazer isso. Agora, quando você for comer fibra, você vai saber o porquê que você tem que fazer isso. Vocês precisam tomar conhecimento das coisas, tá bom? Então, por que das fibras? Qual é o papel das fibras no funcionamento do intestino? A gente tem na alimentação as fibras solúveis e as fibras insolúveis. O que são fibras solúveis e insolúveis? Esse nome solúvel e insolúvel é dissolúvel em água, ela absorve a água, ela forma um gel quando se junta à água, e insolúveis em água. Então ela passa intacta pelo seu sistema gástrico, né, e vai lá direto pro seu intestino dar volume no cocô. Então, qual que é mais importante? As duas são importantes. As fibras solúveis, a gente come a fibra e ela vai lá pro seu intestino e ela forma um gel. E esse gel vai lá para suas fezes e ajuda você a evacuar. As fibras insolúveis, essas solúveis em águas, elas absorvem a água, né? Então forma esse gel, hidrata, amacia, amolece essas fezes. As fibras insolúveis, elas dão volume no cocô, tá? Então elas fazem com que o bolo fecal tenha mais volume. Comeu fibra solúvel, comeu insolúvel, bebeu água, o que vai acontecer? Você vai ter um bolo fecal, você vai formar bolo fecal maior e vai absorver a água, então ele vai ficar mais macio, ele vai ficar mais amolecido. E aí a evacuação fica muito mais fácil, porque literalmente você tem um cocô maior e um cocô mais mole, tá? Então aquela pessoa que ela faz cocô de cabrito, aquela cocô de bolinha, já viu? Aquelas pedrinhas, aquilo é falta de fibra e falta de água, não é só falta de água. Tá bom? Aquilo também traz sinais de que tem baixa ingestão de fibra, tá bom, gente? Então tem que comer fibra solúvel e tem que comer fibra insolúvel. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, em fibras solúveis, né? Quais são as maiores fontes... Meu cabelo tá molhado, gente, tá todo escreando. Quais são as maiores fontes de fibra solúvel? A aveia é uma excelente fonte de fibra solúvel. Frutas são excelentes fibras de fontes solúveis. Leguminosas são excelentes fontes de fibras solúveis. Vegetais, principalmente os legumes, também são excelentes fontes de fibra solúveis, tá? Essas que são solúveis em água que formam um gel. Já vou responder as perguntas, tá, gente? Só concluir aqui meu raciocínio. Fibras insolúveis, que não absorvem a água, que servem para trazer volume no seu bolo fecal, principalmente cereais integrais, as leguminosas também têm fibras insolúveis e principalmente folhosos, tá? Então salada de folha, folhosos, frutas com casca, então, por exemplo, a casca da maçã é uma fibra insolúvel. Bagaço de frutas, tá bom? Então, o bagaço da laranja é uma fonte de fibra insolúvel. E aí, qual que é a mais importante? As duas são importantes, porque uma vem a trazer volume no bolo fecal e a outra vem para absorver a água e amolecer essas fezes para que você possa evacuar. Entenderam? Gente, vocês vão sair daqui especialista em nutrição para a saúde intestinal, tá? Preciso que vocês entendam o que são fibras insolúveis, o que são solúveis, quais o papel delas, quais papéis, né, elas têm na formação do bolo fecal e quais as fontes, tá bom? Deixa eu ver o que entrou de pergunta aqui. A chia auxilia nesse processo, Fábia? A farinha de chia, tá? Pra gente poder absorver aquele grãozinho muito pequenininho, a gente não tem moela, então a gente tem dificuldade de digerir aquele grão. Então, quando você quiser usar a chia e a linhaça, você usa a farinha. As sementes também são boas fontes de fibras, tá bom, gente? Mas não é chia que vai fazer o seu intestino funcionar. O que vai fazer o seu intestino funcionar é aprender a beber água e aumentar o consumo das fibras solúveis e insolúveis. Ah, mas você não acabou de falar que a chia resolve? Não, a chia ajuda, tá bom? Então você faz a fruta, coloca a chia, você toma, por exemplo, um iogurte, que é um alimento probiótico que ajuda no funcionamento intestinal. Você coloca farinha de chia, mas a base é desses alimentos que eu falei, tá bom? Principalmente as frutas com casca, os vegetais, né? Os legumes, os folhosos, as leguminosas, os grãos, a aveia, tá bom?
Deixa eu ver o que mais entrou aqui. Cláudia botou aqui. Fico de 15 dias sem evacuar, nem vontade de ir no banheiro tenho. Tomo laxante uma vez por semana. Então, Cláudia, o que acontece? É aquilo que eu acabei de falar. Por vezes, a pessoa ela sofre tanto para ir ao banheiro. Aquilo traz uma experiência tão negativa para ela que ela tem medo de ir ao banheiro. E aí ela acha que o intestino dela só funciona com laxante. Mas eu vou falar sobre o laxante, gente. O laxante alivia sintoma, mas piora a constipação e traz problemas de saúde sérios, seríssimos. Inclusive pode trazer problema renal e cardíaco, tá bom? Então laxante não é tratamento para constipação. E vai piorar o quadro cada vez mais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Então vamos lá, gente. A chia em grão seria mais para ajudar a saciedade? Gente, chia em grão só serve para sujar o dente. Já viu que fica aquele preto no dente aqui? Porque aquilo a gente não digere. Ah, forma aquele gel, se botar aquilo de molho, mas eu não sei se vocês conseguem comer aquilo. Aquilo é horrível. Para você absorver, por exemplo, chia é um alimento que tem ômega 3. Para você absorver os micronutrientes que você tem na chia e na linhaça, você precisa bater ela, você precisa usar farinha, tá bom? Ou farelo, ou farinha, triturar aquela sementinha, tá? Porque senão muitas das vezes ela vai passar intacta pelo seu sistema gástrico, tá? Casca de batata, gente, tudo que vocês puderem usar com casca, usem com casca, tá bom? Então, por exemplo, vai cozinhar batata doce, lava com uma escovinha, cozinha com casca. Quanto menos coisa a gente tirar do alimento, quanto mais in natura a gente utilizar ele, melhor, tá? Posso ir então, gente? Então, vamos lá. Falei das fibras. Mastigação. O que mastigação tem a ver com fazer cocô? Tudo. Onde é que a gente tem dente no corpo, gente? É na boca, não é? Deus botou dente na nossa boca bastante, ó, com algum motivo. Que é o quê? Qual é a função dos dentes? Triturar os alimentos. E, além disso, a boca, ela tem um processo digestivo, uma etapa no processo digestivo importantíssima. Além da questão da mastigação, de triturar esses alimentos, a gente tem enzimas digestivas na boca que se você engole a comida, que as pessoas hoje elas não comem, elas engolem a comida, todo o seu processo digestivo fica prejudicado. E aí, no que isso interfere? Em tudo, gente. Nosso intestino ele é muito saudável, muito sensível, desculpa. Pra gente, a absorção todinha de nutrientes é a nível intestinal. Mas pra gente ter a absorção dos nutrientes no intestino, essa comida ela precisa estar toda partidinha, tá? Porque, por exemplo, tentar falar de forma bem simples para vocês entenderem. A gente não absorve proteína. A gente absorve aminoácido, que é uma parte da proteína, tá? A gente não absorve carboidrato. A gente absorve glicose, que é uma parte do carboidrato, tá? E assim serve para todos os macronutrientes e micronutrientes. Então a gente não absorve gordura, a gente absorve ácidos graxos, tá? Então assim, por que eu tô falando isso? Se você não mastiga comida, não faz a etapa digestiva que era para ser feita na boca, a etapa digestiva que era para ser feita no estômago vai ficar prejudicada. Tá bom? Porque o que faz na boca, a trituração dos alimentos e as enzimas digestivas que tem aqui na boca, não tem no estômago. Então você precisa mastigar na boca, digerir no estômago, absorver os nutrientes no seu intestino, para depois as fibras que sobram junto com essas bactérias e água, vocês evacuarem. Então a mastigação, gente, mastigar, aprender a comer devagar, triturar esse alimento até ele ficar totalmente pastoso na sua boca, isso é tão importante quanto que você come, porque não adianta nada a pessoa pegar um prato lindo de comida, super nutritivo, super equilibrado, e engolir aquela comida na velocidade da luz, porque o processo digestivo dela vai ficar prejudicado, o intestino dela vai ficar sobrecarregado, porque essa comida não vai chegar ao intestino como deveria, e isso vai sim influenciar nesse processo de evacuação. Então, além de ajustar a questão de água, aprender a incluir fibras solúveis e insolúveis, você tem que aprender a mastigar a comida. E hoje, com a vida acelerada que a gente tem, com essa rotina de trabalho, essa rotina de vida que a gente tem, com essa questão de celular, das pessoas estarem fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, as pessoas não mastigam mais a comida, as pessoas engolem a comida. E isso influencia demais, tanto na questão absortiva, na absorção dos nutrientes, quanto na questão da evacuação, tá? Porque eu preciso de tempo.
tempos de trituração, de digestão, né? A primeira parte digestiva que é na boca, e aí depois vai para o estômago, faz todos os processos químicos que são feitos para né, acontecerem ali, e aí você parte mais ainda esses nutrientes para ele chegar lá no seu intestino todo partidinho, absorver e o que sobrar ir embora, tá bom? Então mastigar a comida é tão importante quanto o que você está comendo, tá? Então quem come aí, nossa, eu como super bem, bota o despertador, é ótimo, o cronômetro para ver em quanto tempo você está fazendo essa refeição. Se um prato de almoço, se um prato de jantar, você leva menos que 15 a 20 minutos para comer, não adianta nada comer um prato lindo de comida se você não está fazendo a digestão desses alimentos como você deveria, e isso vai sim influenciar no seu funcionamento intestinal, tá? Então água, fibra, mastigar a comida. Quarta coisa, fazer exercício físico. O que tem a ver exercício físico com fazer cocô? Tudo. Mas eu vou explicar por quê. Não falei nada que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou falar sem explicar por quê, tá? Nosso intestino, gente, ele tem em média de 7 a 12 metros. Vocês têm noção? Então, por exemplo, eu sou enorme. Eu tenho 1,74 m. Meu intestino tem mais de 5 vezes meu tamanho. Vocês têm noção? É um órgão que tem 7 a 12 metros. E ele é todo assim, ó. Não sei se eu podia ter trazido até uma foto. Né? Ele dá voltas dentro dele mesmo. Ele é imenso. E aí, como eu expliquei, a gente come, digere a comida no estômago, chega lá no intestino químico alimentar. E aí, a gente tem um movimento no intestino chamado movimento peristáltico, chamado peristaltismo. O que significa isso? São contrações que o intestino faz, contrações mesmo, igual contração de músculo, contrações que o intestino faz para que o que sobrou da comida, né? O quimo alimentar, para essa quantidade de comida que você digeriu, que chegou lá em cima, na base do seu intestino delgado, ela vai passando por todo o seu intestino, e aí conforme ela vai passando, vai absorvendo os nutrientes são todos absorvidos no intestino. Olha o tamanho da importância do intestino. Até chegar lá embaixo, tá? Lá embaixo, desculpa, passa pelo intestino grosso para chegar lá embaixo no intestino delgado, e aí ali vira bolo fecal. Tá bom? Aí vai pro cólon, depois vai pro reto, ânus e tchau, cocô, vaso da descarga. Tá bom? Esses movimentos, se a pessoa não tem esses movimentos, se esse intestino ele tem dificuldade no peristaltismo, nesses movimentos peristálticos, esse bolo fecal, né? Vou chamar de bolo fecal, mas já entenderam que entra lá como quilo. Esse bolo fecal, ele tem dificuldade de chegar até o reto e poder ir embora. E o que o exercício físico tem a ver com isso? Com o movimento do intestino? Tudo. Por quê? Porque o exercício físico, ele aumenta os movimentos peristálticos do intestino. Então, quem faz exercício físico tem mais peristaltismo, que são esses movimentos intestinais. Então, muitas pessoas observam que começam a fazer exercício físico e o intestino começa a funcionar melhor. Tem gente que chega na academia, a gente vai fazer exercício e fica com vontade de fazer cocô. É exatamente por isso, porque o exercício físico, movimentar o corpo, aumenta os movimentos no intestino. E o laxante? Vou aproveitar aqui um gancho para falar do laxante. O que laxante faz? Tomei aqui um Dulcolax, que é um laxante brabo, lactopurga, esses troços que vocês conhecem aí. O que o laxante faz? Ele acelera esse peristaltismo. Então, o que acontece? Esse quimo alimentar passa voado pelo seu intestino. Passa direto. E qual é o problema disso? O problema é que você não vai absorver nutrientes, porque tem que passar numa determinada velocidade, né? A velocidade suficiente para você absorver os nutrientes no intestino. Vai carregar toda a água do seu intestino. E aí, por isso que por muitas vezes a pessoa tem diarreia, tá? Porque aí chega com muita água lá no colo, ela acaba tendo diarreia. E junto vai levar nutrientes. Então, esse quimo, ele passa tão rápido pelo seu intestino que você não absorve nutrientes, ainda carrega um monte de nutrientes de eletrólitos, que são super importantes para a sua saúde. E mais, além de você não absorver nutrientes, então você comeu um prato de comida maravilhoso, tomou laxante, teve diarreia, você não absorveu nada de nutrientes daquela comida, aquilo tá passando direto.
E aquilo tá levando um monte de coisa embora que é importante para sua saúde. O que acontece? As paredes do intestino, elas vão perdendo a sensibilidade. Gente, o nosso corpo é muito inteligente. Muito inteligente. A gente que não pensa. Por quê? Se você toma um remédio, que é um recurso externo, para um órgão que é seu funcionar, você acha que seu intestino ele vai ficar mais treinado, mais ativo, mais esperto, mais forte, ou ele vai ficar cada vez mais preguiçoso? Mais preguiçoso, gente. Pra que ele vai fazer esforço? Você imagina um órgão de 7 metros, uma comida passar por um órgão de 7 a 12 metros, a quantidade de esforço, de movimento que tem que ser feito ali. Se você toma um comprimido para isso acontecer, vocês acham que o intestino de vocês vai ficar o quê? Mais funcional ou menos funcional? Menos funcional, gente. Ele funciona com recurso externo, para que ele vai ficar fazendo esforço? Então, por isso que eu falei anteriormente, o laxante, ele alivia sintoma, porque constipação traz muito sintoma, muito desconforto. Ele alivia temporariamente aquele sintoma, mas ele vai piorar a constipação, tá? Porque seu intestino ele vai perder a sensibilidade e ele vai ficar cada vez mais viciado nessa medicação. E aí aquela mesma quantidade de medicação que usava já não é mais suficiente. E aí ele só funciona com medicação, porque para que ele vai fazer esforço se vê um recurso externo que faz com que ele funcione? E você tem perda nutricional. Intestino é lugar de absorção de nutrientes, não é lugar de perda de nutrientes. Então você tem perda de nutrientes e perda de eletrólitos. Qual é o risco de perda de eletrólitos? Você desenvolver um problema renal e você desenvolver um problema cardíaco. Então sim, o uso de laxantes, frequente de laxantes, o uso recorrente de laxantes pode trazer problemas graves de saúde, inclusive problemas de saúde cardíaca, problema de coração e problema de rim, tá bom? Então, laxante não é tratamento para prisão de ventre, tá bom? É o pior recurso que vocês podem usar para prisão de ventre. Então, ó, falei sobre a água, falei sobre as fibras, falei sobre a mastigação e falei sobre os exercícios. Outra coisa importante, quer queiram, quer não, a gente tem que ter rotina alimentar, tá? Então tem que ter um horário para fazer as refeições. Ah, mas você não fala que tem que comer só com fome? Sim, tem que comer só com fome. Mas se você tem uma rotina alimentar, quem tem rotina alimentar percebe que a fome ela aparece sempre nos mesmos horários, próximo aos mesmos horários. Ou chegando no horário, a pessoa janta todo santo dia 7h30. Quando vai dando 7, 7h15, 7h30, ela já começa a ter uma fominha. E é importante você ter rotina alimentar. Gente, o nosso corpo, a nossa mente, ela foi feita para ter rotina. Quem não gosta de ter rotina vai ter sempre alguma questão na vida. De produtividade, de funcionamento de corpo, de estresse, de ansiedade. Então, nosso corpo, nosso organismo, nossa mente foi feito para ter rotina. E nosso sistema digestivo, isso também, para ele, isso também serve. Então, você tem que ter ali, mas eu preciso ser engessado, eu tenho que tomar café todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, 6h30. Não, mas um horário aproximado. Pro funcionamento do seu corpo é péssimo um dia você tomar café da manhã 7 horas da manhã. No outro dia você toma café da manhã 9h30 da manhã. No outro dia você faz jejum até meio-dia. No outro dia você toma café 11 horas, porque você acordou 10h30. No outro dia você vai almoçar 4 horas da tarde. Isso para o funcionamento do seu corpo é ruim. Porque nosso organismo foi feito para ter rotina, inclusive rotina alimentar. E isso também serve para o nosso sistema gastrointestinal, nosso sistema gastrodigestivo. Tem que ter rotina alimentar. Não tô dizendo que você tem que comer todo santo dia a mesma coisa, que tem que ser sempre a mesma coisa. Não é isso que eu tô falando. Ou que você não pode um dia tomar um café 7 horas, outro toma 7h30, mas ter uma base de uma rotina. Isso faz com que seu corpo funcione muito melhor. Então isso também é importante. Então vamos lá, gente. Água, as fibras, mastigação, exercício, rotina alimentar. E manejar o estresse. Agora pirou. O que tem a ver estresse com intestino? Tudo. Hoje já se sabe na área de saúde, na medicina, que existe um link direto entre cérebro e intestino, através de um nervo que a gente tem no nosso corpo chamado nervo vago. O que significa isso? Que a gente está dentro de
de um círculo. Imaginem vocês, uma pessoa que é mais estressada, que é muito estressada, que é muito ansiosa, que tem uma vida muito estressada, que não tem momentos ali de manejo ali de estresse, é uma pessoa que tem um intestino sobrecarregado, porque essa questão do estresse sobrecarrega o intestino. A pessoa que tem um intestino que não funciona todos os dias, que não faz cocô todos os dias, que sofre de questões intestinais, é uma pessoa que tem uma tendência maior a quadros de estresse, ansiedade, depressão. Então é uma via de mão dupla. Lembrei a palavra que eu queria falar, gente. É uma via de mão dupla. Há um link direto entre cérebro e intestino. Então, se você é muito estressado, você precisa melhorar, ter ali recursos de manejo para administrar esse estresse, gente. A vida de todo mundo tem problema, né? A diferença é como algumas pessoas lidam com determinadas questões. Tem gente que tem um trabalho mais estressante, que trabalha com meta, por exemplo. Tem gente que tem um tipo de trabalho que é um pouco mais tranquilo, mais problema, gente. Estresse diários todo mundo tem. O que a gente precisa aprender é administrar isso, porque esse estresse também é uma questão que influencia no seu intestino. Então, por exemplo, um paciente que tem síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome, né, inflamatória intestinal, se ele tiver eu não sei se tem alguém aqui que tem síndrome do intestino irritável, se ele tiver um episódio de estresse e ansiedade, ele tem diarreia que não dá tempo dele conseguir chegar no banheiro. Porque aquele intestino dele ele é tão sensível que ele responde ao mínimo estresse. Então, a pessoa, por exemplo, vai ter uma prova amanhã, a pessoa tem diarreia a noite inteira. Um paciente tem síndrome do intestino irritável. Não sei se vocês já perceberam isso acontece muito. Na faculdade acontecia muito. Semana de prova, o povo ficava com diarreia. Ou então mulher, aí tende mais a constipar, passou por um problema muito grande, o intestino trava. O que tem a ver? Tudo, gente, tem tudo a ver. Então a sua saúde mental, a sua questão mental influencia diretamente na sua saúde intestinal e a sua saúde intestinal influencia diretamente na sua saúde mental, tá? Realmente é uma via de mão dupla. Hoje já se sabe isso, já se tem estudos que comprovam isso aqui que eu tô falando. Então, se você tem constipação, você precisa, além de observar todos esses fatores que eu falei, não existe um que é mais importante que o outro, e não existe fazer só uma coisa, então vou começar a beber água uma louca. Se você não cuidar do resto que eu tô falando, não vai ser o suficiente. Então eu vou começar a fazer exercício físico, vou fazer cocô todo dia. Não, se você não aprender a consumir fibras solúveis e insolúveis, beber água, mastigar a comida e manejar esse estresse, não vai ser o suficiente. Todas essas questões são importantes, todas têm um papel importantíssimo e isso tudo precisa estar em conjunto se você quer melhorar esse funcionamento do seu intestino, tá bom, gente? E o intestino, vocês não têm ideia, quando a gente começa a estudar intestino, a gente realmente fica assim assustado com a quantidade de coisas que estão relacionadas diretamente com o intestino e principalmente com a quantidade de doenças, de sinais, sintomas e doenças que têm origem intestinal, né? Pelo qual um intestino desequilibrado, quantas doenças a pessoa pode desenvolver se ela não tem um intestino saudável, se ela não tem uma microbiota intestinal saudável, como o intestino ele influencia em todo o quadro de saúde do indivíduo, inclusive nesse quadro de saúde mental, por esses motivos que eu falei pra vocês aqui, tá bom, gente? E aí, meus amores, vamos às dúvidas. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Quero ver todo mundo amanhã pensando e colocando em prática tudo que eu falei aqui. Façam um cálculo de água de vocês. Coloquem, lembrem dos alimentos. Eu vou deixar a live gravada. Se quiser depois reassistir, anotar. Mas aí no meu Instagram tem muito conteúdo a respeito desse assunto. Lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Essa live também vai pra lá. Tem muito conteúdo também. E aí eu queria deixar, são 8h35, gente. A ideia hoje é acabar 8h40, que é a primeira vez na vida que eu vou acabar antes de 9 horas. Deixar esses minutinhos pra tirar dúvidas de vocês. Vamos lá. Dúvidas a respeito desse assunto, gente? Fica todo mundo com vergonha de perguntar sobre intestino. Podem perguntar, gente. Eu não tenho nenhum problema pra falar sobre isso, tá? Chás. Chá de Sene, que é um chá muito famoso.
É aquele Almeida Prado, né? Que o povo fala que é fitoterápico. Gente, isso é laxante. Isso é igual lactopurga, isso é igual Ducolax, isso faz mal. Ah, TT, é boa você ter perguntado que eu não deu tempo de eu responder isso hoje. Vou falar. Isso faz tão mal quanto esses medicamentos que são medicamentos alopáticos, tá? Que não são fitoterápicos, não são homeopatia, faz tão mal quanto. Suplemento de cálcio influencia na constipação intestinal? Excelente, TT, pode influenciar, tá? Tanto cálcio quanto ferro. Então, normalmente, o paciente que ele usa suplemento de ferro, a grande maioria acaba tendo episódios mais diarreicos, principalmente no início. Porque o ferro é um metal, né? É um micronutriente, mas é um metal. E aí, o intestino ele é muito sensível. Nosso intestino é muito sensível. E aí, por vezes, o paciente, quando ele começa a suplementar ferro, ele começa a ter muito sintoma intestinal, como flatulência, ele vai fazer cocô, o cocô tá preto, igual uma graxa. Depois isso vai melhorando, isso tende a melhorar, tá? Mas tem alguns, e tem pacientes que têm diarreia quando usa ferro. Mas alguns pacientes, não é muito comum, o mais comum é diarreia, né? Mas o mais comum é soltar, mas também pode prender. Desculpa, gente. O ferro também pode prender o intestino. Cálcio também, tá? O cálcio, ele também pode prender o intestino. Dos micronutrientes, gente, que mais influenciam no intestino, tá? Em relação à constipação, ferro e cálcio. B12 não. Creatina não influencia no funcionamento do intestino, não tem relação, tá? A creatina é um aminoácido presente no músculo, tá bom? Então não influencia. Deixa eu ver outra coisa. Whey prende o intestino? Não. A não ser que, por exemplo, paciente que tem intolerância à lactose, que não tem uma boa digestibilidade da lactose, se ele usa whey protein concentrado, que é o que tem lactose, ele pode ter algum sintoma. Tem paciente que tem diarreia, tem paciente que tem maior fermentação, acaba formando muitos gases, tem paciente que prende. Mas se você não tem nenhum problema com lactose, ou se você tem problema com lactose e usa o isolado, que deveria ser o indicado para quem tem algum problema na digestibilidade da lactose, não influencia. O whey não influencia no intestino, não, tá? Cúrcuma prende? Não, gente. Cúrcuma para o intestino é excelente. Cúrcuma é o melhor anti-inflamatório natural do planeta, tá? As pessoas não têm ideia do poder da cúrcuma. E cúrcuma é excelente para o intestino. Cúrcuma, pimenta preta, própolis, isso tudo é muito bom para o intestino, tá bom? Deixa eu ver mais o que tem aqui. Você me ajudou também falando que precisa ir sempre ao banheiro na mesma hora. Isso também, de criar um hábito intestinal é importante, principalmente para quem não faz cocô todo dia. Então, criar um hábito de sentar no banheiro todo dia, no mesmo horário, para você mandar o sinal pro seu intestino, que aquela é a hora dele funcionar, mesmo sem estar com vontade, ficar ali por um tempo. Se vocês ajustarem tudo que eu tô falando aqui, criar esse hábito intestinal, vocês vão ser aquelas pessoas que tanto invejam, né? Que falam assim, nossa, meu intestino é um reloginho, eu acordo, tomo café, sento, faço cocô todo santo dia. É isso que vai acontecer, tá bom? Deixa eu ver aqui, cúrcuma, falei. E aí, gente, mais perguntas? Gostei das perguntas. Canela também não tem problema, não prende intestino não, tá, gente? Canela não prende intestino. Alimentos que prendem o intestino, principalmente alimentos à base de amido. Então, por que quando tá com diarreia? Faz um arrozinho, papadinho, não é? Faz batata cozida. Alimentos que têm amido, eles tendem a prender mais o intestino, tá bom? Canela solta até, exatamente. Canela é excelente, gente. Excelente, é um alimento termogênico, anti-inflamatório, excelente. Gengibre, isso tudo pro intestino é muito bom. A cúrcuma, como eu falei, pimenta preta, o própolis. Estou tomando chá todos os dias, gengibre e própolis. E agora deu um start. Excelente, Flavinha, só cuidado para não colocar esse gengibre mais pra noite, tá? E aí, gente, mais perguntas? Falei que ia sair 8h40, hein? Vou embora, hein? Dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Gente, quero ver vocês colocando a mão na massa, hein? Passei aí no banheiro com mais frequência. Muito bom, Flavinha. Que ótimo. Isso é excelente.
Então, gente, acho que é isso. Eu fiz um vídeo, até gravei hoje, vou subir. Gente, eu já subi pro YouTube, maravilhosa. Eu fiz um vídeo hoje, depois eu vou avisar lá nos stories, falando sobre probiótico, tá? Então tem muita gente que me pergunta, eu posso tomar probiótico? Hoje perguntaram lá, Yakult é probiótico? Quando usar probiótico? Então eu fiz um vídeo, já subi lá, vou até confirmar, mas eu acho que meu marido já jogou lá no YouTube, falando sobre probiótico, o que são probióticos e quando usar probiótico. Como é que eu sei se é pra eu usar, que probiótico é pra eu tomar, tá bom? Então já tá lá no YouTube, eu vou confirmar e vou botar nos stories, mas eu acho que eu já subi esse vídeo pro YouTube agora à noite, porque eu gravei hoje de manhã. Então assistam, isso também é um assunto interessantíssimo que vocês precisam aprender. O vídeo está lá no YouTube, tá? Pra quem não tá inscrito, gente, se inscreve lá no YouTube. Por exemplo, esse vídeo de probiótico, ele não vem pro meu Instagram, ele fica só lá no YouTube, tá? Ele é exclusivo lá pro YouTube, tá super interessante o vídeo de probiótico, ele é curto, mas super informativo pra vocês, tá bom? Gente, se vocês não têm mais dúvida, vou encerrar por aqui. Tô me recuperando, já tô 99%. Hoje já tô bem melhor do que ontem. Daqui a pouco, amanhã... Hoje tô 99%, amanhã tô 110%. Vou descansar então. Queria agradecer a todo mundo que tá aí. Hoje a frequência, eu já imaginava, foi um pouco menor, porque o povo tá vucu-vuquento aí, feriado, todo mundo querendo sair aí nas festas juninas. Mas o importante é deixar esse conteúdo aí pra vocês. Esse é um problema que muitas pessoas têm e a gente não pode normalizar, né? Como a doutora Salir diz, é comum, mas não é normal. Não é porque muitas pessoas têm que a gente precisa achar que isso é normal ou achar que laxante é a solução pro meu problema de constipação intestinal. Então, se você tá aqui até o final, tenho certeza que hoje a sua visão a respeito do funcionamento do seu intestinal, do seu funcionamento do seu intestino e por onde você precisa começar para melhorar, isso você já tem, né? Por onde começar, tá bom? Gente, obrigada. Obrigada, bom descanso para vocês também, uma noite abençoada, um excelente feriado para vocês amanhã. Amanhã eu vou trabalhar por conta desses dias que eu fiquei meio dodóizinha. Amanhã eu vou botar a agenda em dia, mas apareço lá nos stories, vou deixar a caixinha de pergunta pra gente trocando ideia durante o dia. E muito feliz sempre de estar aqui com vocês, de poder trazer um pouco de conteúdo aí pra ajudar vocês nesse caminho, tá bom? Tenham uma noite maravilhosa, abençoada. Um beijo!